Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Nós queremos continuar uma mensagem anterior, quando nós falamos sobre a decisão benéfica de retornar para o Criador. E hoje nós queremos deixar o texto de Lucas, capítulo 15, no versículo 11 em diante, onde nós temos aqui a famosa parábola do filho pródigo. Nós hoje queremos tratar apenas do filho mais moço, que no versículo 11 diz que um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aqui houve uma decisão do filho mais novo de pegar a parte que cabia a ele. Na verdade, o pai ainda não estava morto, então estava pedindo um adiantamento da sua herança, e o pai concedeu. E o filho pegou esta herança e foi viver de forma dissoluta, de forma desregrada. Você vê aqui uma decisão do filho de viver não em conformidade com as regras estabelecidas pelo pai, mas ele quis viver de acordo com a sua vontade. Então ele pega todos esses bens e vai para longe viver esta vida. Houve uma decisão de sair da casa do pai. Isso é muito semelhante com o que ocorreu no homem lá no jardim. O homem, ele tinha normas, ele tinha regras, mas o homem, ele escolheu desobedecer ao Criador. E por isso entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte no mundo. Com esta decisão, o homem se afastou do Criador. E nós já sabemos que o Criador vai estabelecer meios para que o homem possa retornar para ele. Porque o homem de si próprio, ele não poderia retornar para o Senhor. O homem não teria meios, não teria condições de voltar a ter uma aliança com o Criador por seus próprios recursos. Então aqui, o filho, ele vai e gasta tudo que tem, só que naquela terra, no versículo 14, diz que naquela terra houve uma grande fome e o filho começou a padecer necessidades. Ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém me dava nada. E aí você veja que o desejo dele já mudou. O desejo que tinha de pegar as riquezas, de ir para uma terra distante, gastar todos os seus bens de uma forma dissoluta, agora o seu desejo, pela fome que veio à terra, por ninguém lhe dar nada, pelas suas riquezas terem acabado, agora o seu desejo é se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. Você vê aí a queda deste filho. E ali naquele estado de miserável, ele cai em si. Este cair em si é o que falta na humanidade. O ser humano cair em si e perceber que o seu Criador, ele tem normas que foram estabelecidas por ele, normas de conduta para o nosso bem. Porque a Escritura fala que ele nos concede os seus mandamentos, a sua palavra, para o nosso bem. Mas esse filho que ele disse: quantos trabalhadores de meu pai, ou seja, quantos empregados, quantos servos do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, e eu que sou filho estou perecendo de fome. Mas veja que o filho chegou ali com seus próprios pés. Foi uma decisão que foi tomada por ele de viver distante. Depois que o tempo passou, onde ele não havia se preocupado com o pai, com a herança que o pai conquistou, trabalhou, os seus anos de produção, anos de trabalho, ele não se preocupou com o nome do pai, mas agora ele cai em si e se lembra: até os empregados de meu pai estão numa situação melhor do que a minha. No versículo 18 ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E observa a beleza desta decisão agora do filho de retornar à casa do pai. Assim como ele decidiu sair da casa do pai, pois ele achou que ele seria mais feliz nessa terra distante, ele seria mais feliz com todas as riquezas da sua herança. Ele viu que, na verdade, ele estava numa situação muito pior. Então, ele toma a decisão de retornar para a casa do pai. Foi uma decisão pessoal. E ele vai dizer: Pai, eu pequei contra ti. E veja, amados, que isso muitas vezes não é ensinado. A importância da confissão dos pecados.
É fundamental que o homem que quer retornar para o Criador seja consciente de que ele é um pecador. O homem já nasce em pecado. O homem já nasce separado do Criador. Então ele precisa fazer esta confissão. Como disse o autor de Provérbios, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca irá avançar, nunca irá se achegar ao Pai. Mas aquele que confessa a transgressão e deixa e abandona, alcança a misericórdia, que foi exatamente o que este filho mais moço, o filho mais novo, alcançou do pai, a misericórdia, a compaixão, a benignidade. O pai já estava com tudo preparado, mas o filho precisava fazer esta confissão. Como diz também 1 Yohanan, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então a confissão é algo importantíssimo. Pai, eu pequei contra ti. Veja que o mundo incentiva o contrário. Não, mas isso é muito humilhante, isto é muito vergonhoso. Vergonhoso é o homem não confessar o pecado diante do Criador. E isso é estimulado exatamente para que o homem se prejudique no seu relacionamento com o dono da vida, com aquele que lhe deu a vida. O Senhor diz que ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. É uma atitude nobre, é uma atitude que eleva o homem, esta atitude de quebrantamento, de humilhação diante do Pai, diante do Criador. Ele vai chegando perto da casa do pai, o pai vê o filho de longe, no versículo 20, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Estará ali agora tendo aquele momento da reconciliação do filho com o pai. O pai, ele não foi ao encontro do filho enquanto ele estava com a decisão tomada de viver de forma contrária aos mandamentos estabelecidos pelo pai, mas quando o filho cai em si, quando o filho se quebranta, se humilha e retorna à casa do pai, você vê que o pai o abraça e o recebe e ali vai dar o melhor para ele. Aqui no versículo 22 diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Observa a expressão do pai: este meu filho estava morto. Assim é todo ser humano que nasce à terra, ele já nasce morto. Mas nós estamos vivos, estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. Morto espiritual é aquele que está separado do Criador. E para que o homem retorne, o homem precisa tomar esta decisão pessoal de retornar para o seu filho Yeshua, que morreu por nós no madeiro, para que, unido a Yeshua ele destruiu o pecado no madeiro, então o homem agora possa se reconciliar com o Pai, possa retornar para o Pai e entrar em aliança com o Pai. Como aqui diz o texto, o Pai tem tudo já preparado do bom e do melhor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas o Senhor, ele não vai forçar a entrada. Quando o filho volta, ele vai dizer: o meu filho estava perdido, mas foi achado. Com esta decisão de retornar, ele está se beneficiando. Ele está fazendo o bem a si mesmo, o bem à sua alma, o bem ao seu ser. E com certeza o resultado não pode ser outro. E começaram a alegrar-se. A alegria da presença do Pai Celestial é uma alegria real. O vazio dá lugar a esta felicidade plena. Assim o Senhor promete que nós vamos desfrutar do melhor. E o melhor é a presença dele. Que possamos ficar com essa mensagem, a importância da decisão deste filho mais novo, que perdeu tempo, sim, perdeu suas riquezas, desperdiçou os seus bens, mas conseguiu ainda enxergar a beleza de se estar na casa do Pai. O filho que saiu do reino dos mortos para o reino dos vivos. Ele saiu do reino das trevas para o reino da luz, para o reino dos céus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.